Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos falar sobre um assunto extremamente delicado, uma triste realidade que vem num crescente, a violência contra a mulher. Para tanto, vamos conversar com a doutora Elisângela Cruz Stefano, delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo, delegada titular da Delegacia da Mulher aqui da nossa cidade de Taubaté. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Gil, boa noite, telespectador. É uma honra muito grande estar aqui para conversar sobre um assunto tão importante. Doutora, a que se deve esse crescente de agressividade contra a mulher, de feminicídio, que passa a ser uma constante nos nossos noticiários? Então, Gil, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. As nossas mães, as nossas avós, elas sempre passaram por isso. Só que a mulher, antigamente, ela não tinha muita consciência dos seus direitos. E ela vivia naquela situação como se fosse uma coisa normal. E hoje em dia a mulher ela está mais consciente dos seus direitos e está buscando mais ajuda. Então não é que a violência aumentou, é que a mulher está buscando mais ajuda. Então a gente costuma brincar que a mulher de 30 anos ela é diferente. Agora o homem não. O homem ele continua o mesmo homem de 30 anos atrás. Na verdade, o ciúme seria a principal causa. Sim, os ciúmes, a posse, né? O homem ele trata a mulher como se fosse propriedade dele, né? E você observa que 60% dos casos de violência contra a mulher se dá quando a mulher quer romper aquele relacionamento. Então ela quer terminar um namoro, ela quer terminar um casamento e o homem não aceita esse rompimento. E ele, como ele não consegue lidar com esse rompimento, com essa frustração, ele acaba atacando essa mulher, seja através de uma ameaça, dizendo para ela, olha, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, seja através de uma agressão. E muitas vezes, Gil, a gente associa a violência contra a mulher só na agressão, aquela violência que deixa marcas. Mas a gente tem muitas outras formas de violência que não deixam marcas e a gente tem que ficar atentos a esses sinais. Na verdade, nós temos a violência psicológica, Sim. Nós temos a violência patrimonial, a moral, a sexual e a física. Eu gostaria que você falasse um pouco de cada uma delas. Sim. Na psicológica. Sim, a violência psicológica nós temos tanto a ameaça quanto os crimes contra a honra. Então, os crimes contra a honra nós temos 3 tipos, né? A injúria, a calúnia e a difamação. É quando a gente ofende a honra, a dignidade daquela mulher. Então, às vezes a gente acha que quando a gente agride aquela mulher, a gente está lesionando ela, a gente está atingindo ela de uma maneira muito brutal. Mas às vezes aquela ofensa todos os dias vai minando ela de uma forma tão cruel. Para você ter ideia, Gil, eu já tive um caso de uma vítima que ela tentou o suicídio por ofensas. Porque ela ficou constantemente sendo ofendida por o marido e aquilo foi minando a autoestima dela de uma maneira tão profunda que ela foi adoecendo, entrou em depressão e até tentou o suicídio. Daí, com relação à violência moral, nós temos tanto os crimes contra a honra quanto a ameaça. Com relação à violência sexual, nós temos os crimes contra a dignidade sexual, que são os casos de estupro. Nós temos quando o marido não permite que aquela vítima use os meios contraceptivos. Nós temos a violência patrimonial também, que é o caso, por exemplo, que aquele agressor ele não permite que a mulher administre a renda da família ou até mesmo a renda própria, né? Nós temos casos de agressores que eles ficam com o cartão da vítima e não deixam que elas utilizem o patrimônio dela. Isso é muito comum? É muito comum. E quando às vezes a gente fala de violência contra a mulher, essa violência ela não está
restrita ao companheiro, né? Nós temos muitos casos de mães que sofrem violência dos filhos. E isso é muito triste, né? Porque se é difícil para uma mulher denunciar uma violência contra um marido, imagine de uma mãe denunciar uma violência contra um filho. A violência física, que é o ápice de tudo. Sim. Então isso é o que está realmente revoltando muita gente. Entendeu? Como nós falamos no início, passou a ser uma rotina dentro dos noticiários. Entendeu? Como é que você vê essa situação? Então, a violência física, ela choca mais a gente porque ela deixa marcas. Nós tivemos no noticiário, né, a gente estava até conversando isso nos bastidores, aquele caso do jogador de basquete que agrediu uma moça com 61 socos. Mas eu te afirmo, Gil, com certeza que aquilo não começou naquele dia, que houveram muitas agressões que de maneira sutil, que aconteceram antes e que foram desencadear naquele ato brutal. Então, a violência física, antes dela acontecer, vem muitas outras formas de violência. Só que o que chama a atenção nossa é a violência que deixa marca, que é a violência, a lesão corporal, e a violência mais brutal de todas, que é o feminicídio, né? Que é a morte da mulher em razões do gênero. Nós temos que ter sempre em mente que a morte da mulher por questões de gênero é uma morte evitável. Que se a gente estiver atento aos sinais, é uma morte que ela não precisa acontecer. Que ela é plenamente evitável. Medida protetiva. Muita gente tem dúvida, por exemplo, chega uma mulher, ela tem uma certa coragem, chega com você na delegacia, ela, olha, eu quero uma medida protetiva. Essa medida protetiva, vamos dizer que ela mora em determinado bairro, ela está restrita àquele bairro, ou, por exemplo, essa mulher, no final de semana, ela vai para uma outra cidade. O marido, se encontrar com ela lá, essa medida protetiva também está estendida até essa outra cidade? Ótima sua pergunta, Gil. O juiz, ele vai determinar a forma que melhor possa proteger aquela mulher. Então, vamos supor, se aquela mulher ela mora em Taubaté e ela está por algum motivo na cidade de São José e ela encontra aquele agressor não vai poder se aproximar dela, aonde ele encontrar com essa vítima. E tem outras medidas que que o juiz pode estipular para a proteção dessa mulher, como, por exemplo, não manter contato com ela por qualquer meio, seja por rede social, seja através de contato por WhatsApp. Então, são várias formas para se proteger essa mulher. Se o casal morava junto, e o juiz pode determinar o afastamento do agressor. Então, em cada caso, é determinada uma forma de medida protetiva para proteger aquela ofendida naquele caso em específico. Quais são as penas impostas para um agressor, por um marido? Por exemplo, a mulher tem a medida protetiva e ele ultrapassa, ele não obedece. Quais são as penas para um caso desse, para ele? Gil, com relação ao descumprimento da medida protetiva, a pena é de 2 a 5 anos. E é interessante a sua pergunta, porque quando a pessoa é flagrada descumprindo a medida protetiva, ela é levada à delegacia. E essa prisão em flagrante, ela não cabe o arbitramento de fiança pela autoridade policial. Então, a autoridade policial, ela prende o agressor, ele é submetido à audiência de custódia e se for caso, o juiz ele vai converter essa prisão em preventiva, ou se não, ele vai determinar a fiança, mas a fiança, nesse caso em específico, nunca é arbitrada pela autoridade policial. Doutora, por exemplo, existe uma estatística em relação aos motivos que um marido sempre está agredindo a esposa ou o namorado. Isso é devido a, por exemplo, o álcool, droga ou não? Existem outros motivos também. Eu acredito que o álcool e a droga, eles potencializam. Mas essa é mais cultural, Gil, porque embora a pessoa esteja alcoolizado, drogado, ele nunca
agride o chefe dele, ele nunca agride um outro amigo, ele vai sempre agredir a mulher, porque a mulher é mais fraca, porque a mulher ou agride a mãe. Então, assim, eu acredito mais na cultura mesmo, que está enraizado na nossa cultura essa situação da mulher ser inferior, da mulher estar mais restrita aos ambientes privados. Então eu acredito que isso a gente só vai conseguir mudar quando a gente conversar mais sobre, quando a gente educar os nossos filhos de uma maneira diferente. Doutora, a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores legislações mundiais em se tratando de violência contra a mulher. Ela, periodicamente, ela sofre algumas alterações ou não? Sim, sim. Ela completou agora, né? Ela é de 2006. Então, ela completou 19 anos e ela sofreu muitas alterações. O ano passado, nós tivemos uma alteração muito significativa, que foi com a criação do crime específico de feminicídio, que teve também a alteração da condição de procedibilidade do crime de ameaça. Agora, o crime de ameaça, ele não depende mais da manifestação de vontade da vítima, quando acontece no âmbito doméstico. Então, era aquela história assim, se o agressor ameaçava a vítima no âmbito doméstico, a vítima tinha o que manifestar a vontade de processar aquele agressor ou não. Agora não. Agora a autoridade policial, tomando conhecimento daquele fato, ela tem a obrigação de instaurar um inquérito. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi se adaptando no decorrer desses anos. Então, ela foi se adaptando, ela foi melhorando. Então, nós tivemos muitas alterações, sim, no decorrer de todos esses anos. Essas alterações, evidentemente, elas favorecem a mulher. Sim, favorecem a mulher. Por exemplo, no caso, tem muitos casos que as mulheres elas não buscam ajuda na polícia civil, entendeu? Às vezes por vergonha de família porque muitas vezes o marido ele proíbe a mulher de conversar com alguém. Tem casos que ele proíbe a mulher até de andar olhando para os lados. Ela tem que andar de cabeça baixa. Então são uns absurdos assim. Então ela vai se enfraquecendo, não é isso? No caso desse, por exemplo, como que agir no caso por exemplo, uma vizinha, um outro familiar pode denunciar? Pode sim. Nós temos os canais de denúncia que funcionam muito bem, Gil. Nós temos o Disque 100 e o Disque 180. Então, todas as denúncias são verificadas e nós recebemos muitas denúncias. E eu vou ser bem sincera para você, nós não recebemos muitas denúncias nos casos de marido e mulher. Nós recebemos muitas denúncias nos casos de idosos. Então, é muito comum a delegacia receber denúncias de idosos que estão sendo negligenciados pelos filhos, idosos que estão sofrendo violência patrimonial, de filhos que são usuários de entorpecentes e que estão usando a aposentadoria, a pensão daqueles pais e não estão dispensando os cuidados necessários para aqueles pais. E todas as denúncias que caem na delegacia, elas são efetivamente investigadas, são encaminhadas para os órgãos respectivos. Então, é um forte instrumento que está à disposição da população. Porque existe também o SOS Mulher, né, que é de São Paulo, no aplicativo, não é isso? Sim, o SP Mulher Segura. É um aplicativo que a mulher pode baixar. Inclusive, a mulher que possui medida protetiva, ela consegue cadastrar a medida protetiva nesse aplicativo. E nós temos aqui em Taubaté o Guardiã Maria da Penha, que também presta o mesmo serviço. Nós estamos conversando agora há pouco. Interessante que o índice do ano passado, de 2024 até agora 2025, ele aumentou. Porque em 2024 as medidas protetivas chegaram a busca por medidas protetivas chegaram a 1.045. Este ano, 2025, até esse momento, já chegou a 687. É um absurdo isso, né? Sim, é um índice muito elevado, Gil. E a gente pensa assim, uma mulher quando ela vai a uma delegacia
para buscar uma ajuda e solicitar uma medida protetiva, é um caso de extrema urgência, né? Porque a mulher ela não quer expor a vida dela particular por uma pessoa que ela nem conhece. Normalmente essas situações íntimas, a mulher ela não comenta com uma amiga, com uma familiar, né? Então quando ela vai buscar uma ajuda, solicitar uma medida protetiva, é um caso de extrema urgência. Então a gente pensar que em Taubaté mais de 1.000 mulheres buscaram medida protetiva no ano de 2024 é realmente um número muito alarmante. Mas o que serve assim de consolo para a gente é que as mulheres estão buscando ajuda no início do ciclo da violência. Então, em Taubaté, nós temos poucos casos de feminicídio. Isso é bacana da gente falar. Então, nós temos muitos casos de ameaça, muitos casos de injúria. Então, as mulheres estão se conscientizando de buscar ajuda o quanto antes. Isso é muito bacana. Sabes que muitas mulheres que são assim ofendidas, são maltratadas, violentadas pelos maridos, elas, em determinados momentos, ela vai e denuncia o marido. Então é aplicada uma pena nesse caso, mas depois, como se dizem, ela volta normalmente a conviver com ele. Como agir numa situação dessa? Como é que se analisa isso? O casal se reconcilia, né? Então, o ciclo da violência doméstica ele tem 3 fases. E uma dessas fases é a lua de mel. E é quando aquele agressor ele pede desculpa, ele fala que ele não vai fazer mais e a vítima acaba perdoando. A gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque a vítima ela está envolta naquele ciclo da violência, né? Então, ela não consegue analisar aquilo de uma maneira cuidadosa, digamos assim. Para ela, tem muitos sentimentos envolvidos. É o pai do filho dela, é o amor da vida dela. Então, aquela relação, ela não é de toda ruim. Ela tem momentos bons também. Então, houve um momento da agressão, houve um momento da violência, houve. Mas tem uns momentos bons também. Então, a gente tem que avaliar isso e orientar essa mulher para deixar sempre uma porta aberta. Ela quer renunciar? Ela está retirando a denúncia que ela fez, mas a gente tem que deixar a porta aberta para que, se acontecer novamente, ela volte a denunciar. A gente nunca pode fechar essa porta. E é difícil para a gente, enquanto a instituição, a gente não se frustrar. Porque a gente fez todas as etapas, a gente realizou todo o trabalho e o casal se reconciliou. Só que a gente tem que entender que o tempo é da mulher. E às vezes para a família também é difícil aceitar isso. A família acaba desamparando aquela mulher. Porque a família acha assim que ela não quer aceitar ajuda, que ela quer permanecer com aquele agressor. A sociedade, às vezes, com muita crueldade, fala: a mulher que apanha de marido e permanece com ele é porque gosta de apanhar. Mas nenhuma mulher gosta de apanhar, né, Gil? Exato. Mas, às vezes, ela está tão fragilizada que ela não consegue sair daquele relacionamento. Então, a gente precisa acolher mais, julgar menos. Então, é difícil, muitas vezes, a gente trabalhar nesse acolhimento. Mas a gente tem que entender que o tempo é dela e ela tem um misto de sentimentos ali muito grande. Aquele relacionamento traz uma carga muito grande para ela. É evidente que uma mulher, quando chega numa situação como você, por exemplo, ela chega para pedir uma medida protetiva, ela chega totalmente fragilizada, emocionalmente arrasada. A Polícia Civil, vocês têm algum trabalho social nesse aspecto, psicológico? Tem um trabalho assim, multidisciplinar ou não? Infelizmente não. Nós precisaríamos ter um acompanhamento dessa mulher, porque ela só vai conseguir romper esse ciclo quando ela estiver bem emocionalmente. Nós temos muitas parcerias boas. Então, nós temos, por exemplo, parceria com a Unital, que nós encaminhamos essa vítima para o setor de psicologia. Nós temos uma instituição parceira, que é a ONG Abraços, que elas atendem as nossas vítimas. Nós temos o Departamento de Ciências Jurídicas,
que eles fazem as ações de divórcio, guarda e visitação dos filhos. Então, nós fazemos os encaminhamentos, fazemos encaminhamentos para o CREAS e para o CRAS, mas o ideal seria que nós fornecêssemos esses serviços ali dentro da delegacia mesmo, que a mulher fosse amparada por todos os órgãos ali dentro mesmo, porque tudo se perde, né, Gil? É muita Exatamente. confusão na cabeça daquela mulher. E às vezes a gente fala para ela, olha, você precisa ir em tal lugar. Ela está bombardeada de tantos problemas que ela não consegue ir até um outro lugar. Então, se a gente tivesse uma psicóloga ali, uma assistente social ali, ajudaria muito mais. Doutora, o índice de violência familiar, ele difere em termos de classes sociais? Não, Gil. A gente costuma dizer que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é perversamente democrática. Esses dias eu fui procurada por uma advogada que ela era vítima de violência doméstica e a frase que ela me disse me chocou muito. Ela falou assim para mim que ela não registrava a ocorrência, ela não denunciava o que o marido fazia com ela porque ela estava com medo de perder clientes. Porque os clientes iriam dizer, se ela não conseguia garantir o próprio direito dela, como ela iria garantir os direitos dos clientes? Então, olha só a cobrança que ela estava fazendo enquanto profissional. Então, é difícil para as mulheres separarem isso. O lado profissional do lado emocional. Então, não é porque a mulher é bem-sucedida que ela não vai estar à mercê de sofrer uma violência. Todas nós estamos sujeitas. A diferença vai ser que a mulher, às vezes, quando ela tem posses, ela vai buscar resolver os problemas de outra maneira. Talvez ela contrate um advogado, talvez ela faça uma terapia de casal, ela vai tentar resolver isso de outra maneira. Mas talvez chegue numa situação em que ela precise da polícia, que não tenha como resolver de outro meio, que foi o caso dessa advogada, que chegou num ápice de violência tão grande que não tinha mais como ela socorrer de outro meio. Daí sim ela teve que socorrer da polícia. Mas infelizmente a violência ela atinge todas as classes sociais, todas. E a mulher ela precisa entender que ela precisa buscar ajuda. Faixa etária. A violência ela atinge a mulher em todas as faixas etárias, só que ela vai atingir de uma maneira diferente nas faixas etárias. Por exemplo, no início da vida, a criança vai sofrer maus tratos. Quando ela tem dos seus 8 até os seus 14 anos, ela vai sofrer violência sexual. Dos seus 14 anos até os seus 30 e poucos anos, quando é fase reprodutiva, ela vai sofrer a violência do parceiro, que é a violência psicológica. Dali para frente, ela vai sofrer a violência patrimonial. Então, a violência, ela permeia a vida da mulher como um todo, só que de diferentes formas, dependendo da faixa etária. Com relação ao estupro de vulnerável, quais são as penas impostas? Sim, o estupro de vulnerável, ele é apenado de maneira muito severa pelo nosso Código Penal. A pena é de 8 a 15 anos. E o estupro de vulnerável é quando o estupro é praticado por uma pessoa que tem menos de 14 anos ou quando está incapaz de ofertar resistência. Por exemplo, uma mulher agredida fisicamente, então ela chega num hospital ou num pronto-socorro. Ao saber da situação, o médico, os enfermeiros ou o PAMO de uma forma geral, eles podem acionar a polícia? Sim, eles podem. É o que a gente chama de notificação compulsória. Então, nós recebemos diversas notificações compulsórias de casos de violência doméstica e nós recebemos também muitas notificações compulsórias no caso de estupro de vulnerável também, nos casos de pré-natal, quando a vítima começa a fazer o pré-natal e tem menos de 14 anos, que daí nós estamos diante do estupro de vulnerável. Como é que você recebe? Muita gente critica a audiência de custódia.
Como é que você vê a audiência de custódia? Num caso, por exemplo, de agressão violenta contra uma mulher. Eu vejo a audiência de custódia como um direito do acusado de verificar se a prisão foi feita de maneira legal. E vejo como uma fase do procedimento que deve ser observada. Doutora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse para quem nos assiste uma mensagem. Eu queria deixar um recado para as mulheres, dizer que nós somos extremamente fortes, que às vezes nós passamos por situações, mas nós podemos superá-las. A exemplo das mulheres que inspiram outras mulheres, que o Gil colocou nos intervalos dos comerciais, nós somos fortes, podemos viver uma vida sem violência. Então é importante que nós busquemos ajudas e continuemos a nossa vida sem violência. Muito obrigada. Bem, nós é que agradecemos pela sua participação, pelas suas informações, entendeu? Esperamos que futuramente você retorne aqui. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Contem sempre com a Delegacia da Mulher, contem sempre com a Polícia Civil, estamos sempre à disposição da comunidade. Conversamos com a doutora delegada titular da Polícia Civil do Estado de São Paulo, titular da Delegacia da Mulher aqui da cidade de Taubaté, doutora Elisângela Cruz Stefano. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana.